Olá, meu nome é Cláudia Viscardi, eu sou professora titular do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, sou doutora em História Social e por meio desse canal eu desenvolvo um projeto de extensão na área de História Pública, onde eu procuro refletir acontecimentos atuais à luz da história do Brasil republicano. Se você curte esse tipo de conteúdo, peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhe para os seus amigos, dê o like para que esse projeto possa se consolidar da forma como nós planejamos. Eu vou começar no canal uma série de lives, inicialmente com grandes historiadoras do Brasil, onde farei um bate-papo descontraído acerca da experiência delas e de que forma elas contribuíram para o avanço das pesquisas na história do Brasil republicano. Essa série de lives terá início no dia 19 de dezembro, às 16 horas, com uma convidada muito especial, que é a queridíssima professora Ângela de Castro Gomes. Aqueles que estiverem presentes online poderão enviar perguntas e é claro que o vídeo ficará disponível gravado no canal para que vocês possam assistir a posteriori. Conto com o apoio de vocês também para esse novo projeto. O tema de hoje se relaciona à questão do Estado laico. Não sei se ficaram sabendo, mas no final de novembro, por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram o direito de exibir-se crucifixo nos prédios públicos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Essa resolução vai de encontro à ideia de um Estado laico quando o Brasil se tornou um Estado laico. Nós sabemos que, após a independência do Brasil, a monarquia foi inaugurada com uma Constituição outorgada pelo imperador em 1824 e nela não havia separação entre Estado e Igreja, ou seja, o catolicismo era a religião oficial do Estado. Isso fazia com que uma série de atividades desenvolvidas pela Igreja fossem não só subsidiadas pelo Estado, como mantidas por ele. De forma que nascimento, batismo, todos os registros civis de casamento, de nascimento, atestados de óbito, eram todos emitidos pela Igreja, as atividades filantrópicas, todas elas subsidiadas pelo Estado. Claro que isso não foi uma questão muito conciliada, nem totalmente tranquila, nem isenta de mudanças durante o longo período que durou a monarquia no Brasil. Durante a monarquia, houve uma série de políticos, intelectuais, jornalistas, que criticavam a proibição a cultos religiosos que não fossem católicos, porque no período da monarquia, as pessoas não católicas não podiam professar os seus cultos publicamente. Elas podiam fazer no recinto de seus lares, mas não de forma pública. Isso em nada contribuía para a tolerância religiosa ou pelo respeito à diversidade. Tudo isso, no entanto, foi mudado quando a República foi proclamada e a sua primeira Constituição, de 1891, tornou o Estado brasileiro o Estado laico, separando-se, então, Estado e Igreja. Isso também não foi uma questão tranquila, porque, pasmem vocês, a separação entre Estado e Igreja na Constituinte de 1891 foi aprovada por apenas 6 votos. E assim que a Constituição Federal foi aprovada e as constituições estaduais foram sendo feitas, muitas delas mantiveram o uso dos símbolos religiosos em prédios públicos e, inclusive, mantiveram nas suas respectivas constituições o ensino religioso na escola pública, que em nível federal estava banido. O Brasil era, nesse período, majoritariamente católico, e até hoje, mas numa proporção muito maior do que hoje são os católicos no Brasil. Então, houve uma dificuldade cultural para que essa mudança fosse efetivada. Para vocês terem uma ideia, os feriados religiosos foram todos mantidos, em alguns casos até ampliados. E não havia um controle muito grande sobre o uso dos símbolos religiosos, que foram aos poucos retomando os prédios públicos, quando haviam sido antes retirados. E alguns cultos religiosos
sobretudo de religiões de matriz africana, foram proibidos no Código Penal de 1890. Bom, logo a segunda Constituição republicana, em 1934, ela já demonstra uma maior cooperação entre Estado e Igreja e uma retomada do ensino religioso nas escolas ao longo dos anos 30, do ensino católico. Isso se deveu, sobretudo, porque os católicos se organizaram por meio de uma liga e conseguiram eleger deputados, padres, para a Constituinte e conseguiram a retomada dessa associação entre Igreja Católica e Estado. No Brasil, isso se prorrogou até os dias de hoje. O que nos surpreende é que a Constituição em vigor, que é de 1988, ela mantém o Estado como Estado laico, mantém a liberdade religiosa. E o que nos surpreende foi essa atitude do Supremo Tribunal Federal. Aqui eu vou dar minha opinião. Quem sou eu para criticar uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Mas eu acho que nesse período que nós vivemos no Brasil, de crescimento das religiões evangélicas e de um crescimento muito grande da intolerância religiosa, volta e meia a gente vê, né, que as religiões, principalmente de matriz africana, estão sendo atacadas. E a gente vê também a proliferação de cultos nos próprios ambientes institucionais, até no Congresso. Vemos a formação de bancadas religiosas, né? Quer dizer, a gente vive numa situação hoje no Brasil em que a religião está muito misturada com a política. Isso pode ser um risco muito grande para a nossa democracia e para a nossa república, porque quando há essa mistura do Estado com a religião, o que ocorre e que ocorreu em outros países é um aumento da intolerância e a falta de respeito à diversidade. Então, quando o Supremo Tribunal Federal permite o uso de símbolos católicos nos prédios públicos, isso constrange, a meu ver, as religiões que não são cristãs, ou as religiões que, mesmo sendo cristãs, têm símbolos diferentes, ou religiões como os espíritas kardecistas, que, mesmo sendo cristãos, não professam esse tipo de símbolo. Os ateus, por exemplo, que não são religiosos, não se sentem confortáveis nesses ambientes que, ao invés de serem públicos, laicos, neutros e isentos, eles se posicionam em relação a uma das religiões. Em meio a essa diversidade de religiosidade que nós temos no país, você tem um Estado que teria que ser neutro e isento, acolhendo o símbolo de uma só religião. Então, eu acho isso uma postura, uma decisão do Supremo Tribunal Federal muito conservadora, que vai de encontro aos princípios do Estado laico, que devem reger qualquer república democrática no mundo, principalmente no Brasil. Bom, um abraço a vocês, bom fim de semana a todos e todas.